A indústria é a riqueza do Brasil. Milho é agro. Milho é o grão mais consumido no mundo. Junto com a soja, é a base da ração animal. Milho está na comida do frango, do porco, da vaca de leite. Está no saquinho de pipoca e até no amido do talco infantil. Com milho também se faz etanol. O milho dá lucro. As fazendas brasileiras faturaram 43 bilhões de reais em 2015. Está na exportação, 6 bilhões de dólares. Está no investimento. Milhões de dólares aplicados em cada nova variedade de semente. Milho, mais uma riqueza brasileira. Agrotech, Agropop, Agrotudo. Atrás deles. Dessas declinam quando a temperatura se torna um fator desfavorável, pois a temperatura alta reduz a estabilidade da membrana. As temperaturas elevadas modificam a composição e a estrutura das membranas, podendo causar perda de ímãs. O que define a sobrevivência de uma planta sob clima frio é a sua capacidade de tolerância a baixa temperatura. Dano por resfriamento provoca crescimento mais lento. Ou seja, as plantas descolorem ou tornam-se lesadas, e a folhagem dá a impressão de estar encharcada. Se as raízes sofrem o dano, a planta pode murchar. Sintomas de estresse térmico. Todas as plantas possuem uma tolerância de temperatura, tanto a temperaturas mais elevadas como a menos, ou seja, cada cultura tem uma janela de temperatura ideal para o seu desenvolvimento para a maior obtenção da produção, o que isso vai depender de cada mecanismo de plantas, como C3, C4 e CAE, que irá influenciar e definir a temperatura letal e tempo de exposição que a mesma tolera até começar a sofrer danos de fator térmico. As elevadas temperaturas são mais prejudiciais para os tecidos hidratos em crescimento, pois o mesmo é incapaz de sobreviver a uma exposição prolongada a temperaturas acima de 45 graus, devido às células e tecidos serem compostos de água, o qual acabam desidratando devido às altas temperaturas, ou seja, perdendo a sua turgência das células. Os principais sintomas do estresse térmico causado pelas altas temperaturas basicamente são o enrolamento das folhas, a coloração amarelada e o posicionamento das folhas serão de maneira que inicia a menor radiação solar para evitar a perda de água, o qual tentando diminuir o seu máximo de área foliar. As elevadas temperaturas vão causar a inibição da fotossíntese, já que os estômatos irão se fechar para evitar a perda de água. Contudo, algumas enzimas do cloroplasto, como a rubisco, se tornam instáveis em temperaturas altas, o que começam a ocorrer a desnaturação. As baixas temperaturas, em momentos inesperados, é um fator que causa um severo dano, pois a
a existência de uma planta que suporta uma condição climática e passa a ser submetida a outra condição de temperatura. Ela terá desenvoltura, uma maneira de sobreviver a esse fator, que a resposta vai ser um hormônio. As geadas que são mais comumente no inverno, que são a geada branca e a geada negra, resultam no congelamento da seiva, o qual é danoso para as plantas. A geada branca, popularmente conhecido, é aquela que congela o orvalho da superfície da folha e que esse congelamento vai causar queimadura na folha. E já a geada negra congela a seiva inorgânica, que vai causar o rompimento dos vasos do xilema, apresentando coloração de uma negra no caule. O resfriamento em plantas sensíveis e tolerantes causa danos principalmente na mudança da fase da membrana lipídica, o que resulta a inibição de enzimas das membranas, as quais afetam diretamente as mitocôndrias das mesmas e, consequentemente, todo o funcionamento químico das células. Ainda plantas de clima temperado, como a uva e maçã, possuem ácidos gordurosos insaturados nas membranas lipídicas, o que permite que não ocorra a plasmólise das mesmas, considerando que uma vez iniciado o resfriamento excessivo ou congelamento estrangular, a água começa a sair das células em resposta a um gradiente de potencial químico. Outra resposta de planta ao frio é primeiramente a resistência à formação de gelo intracelular, através de diminuição do ponto do congelamento da água no vacúolo e no citoplasma, pois os mesmos contêm soluções de açúcares e sais mais concentradas. O amadurecimento dos frutos é estimulado pelo etileno, o qual é produzido por folhas, frutos e flores em processo de envelhecimento. Este é o único hormônio gasoso e por essa razão as baixas temperaturas inibem sua liberação e consequentemente o amadurecimento dos frutos é afetado. Os tecidos foliares dissipam calor de três formas. A emissão de radiação eletromagnética, que é por convecção pela transpiração, sendo esta a mais eficiente. Desta forma, as altas temperaturas acumuladas nas plantas se dão em consequência da interrupção de transmissão causada pelo fechamento estomático, o qual ocorre ao déficit hídrico, uma consequência também desencadeada pelas temperaturas extremas, as quais causam excesso de evaporação do solo. O trigo é uma gramínea onde existem 30 tipos que se diferenciam geneticamente, porém somente 3 tipos são cultivados. O estresse térmico é um dos principais fatores que interfere na qualidade e produtividade do trigo em muitas partes do mundo. E para escapar desse problema vem se destacando a questão do melhoramento, que vem trazendo cultivares tolerantes a altas temperaturas. O estresse térmico, voltado para as temperaturas foliares elevadas, combinadas com resfriamento evaporativo mínimo, causa estresse pelo calor. As temperaturas elevadas inibem a fotossíntese e a respiração, bem como alteram a fluidez das membranas. Acima do ponto de compensação de temperatura, a fotossíntese não consegue repor carbono fixado consumido pela respiração. Ainda o resfriamento reduz a fluidez das membranas, o transporte de solutos. As temperaturas de congelamento resultam em formação de cristais de gelo, que desidratam as células e recompõem membranas e organelas. Os sintomas causados pelo estresse térmico são muito variáveis, sendo dependentes do tipo de vegetal, pois geram uma resposta diferente quando condicionado a temperaturas altas e mínimas. Porém, toda e qualquer estresse vai alterar o crescimento e desenvolvimento da planta. Contudo, podemos frisar que todo e qualquer dano causado por um estresse gerará uma mudança no metabolismo da planta, devido às respostas dos hormônios. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do.
Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, pessoal. Acabou, pessoal.